A paz, meus irmãos, Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Gilson Alves. Eu sou pastor aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus, do bairro da Cerâmica, em Nova Iguaçu, aqui na Rua Mendes, número 208, no bairro da Cerâmica, em Nova Iguaçu. Logo mais estaremos aqui ministrando o nosso culto da Sagrada Família. Buscar pela sua casa, buscar pelo seu lar, buscar a sua família é essencial para você poder ver assim Deus operando, Deus manifestando o seu poder dentre os seus familiares. Deus quer libertar o seu filho, Deus quer libertar a sua filha, Deus quer libertar o seu marido, a sua esposa, Deus quer libertar o seu pai, a sua mãe, Deus quer libertar desde o familiar mais próximo ao mais distante. Deus tem bênção para a sua vida e para toda a sua família. E eu aqui quero compartilhar com os irmãos uma palavra que eu tenho meditado nela durante esses dias e tem falado muito forte ao meu coração. Ela está lá no livro de Esther, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, diz assim: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício. Porém, ele não as aceitou. Então chamou Esther a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã, para os destruir, para mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque, e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este rei. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e, perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Glória a Deus. Vejamos bem, pessoal, para a gente poder entender um pouquinho aqui essa mensagem, o povo de Deus, aproximadamente 100 anos antes desse ocorrido aqui,
ele tinha sido levado para a Babilônia cativo, né, pelo exército do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor com seu exército, eles invadem, né, Jerusalém, e eles acabam ali destruindo a cidade, acabam ali, né, matando, né, muitos judeus. Eles levam ali os utensílios do templo para a Babilônia e levaram também cativos aqueles que, né, ele pudesse ter alguma serventia, né, para o trabalho lá na Babilônia. Então o povo judeu foi levado como cativo. O exílio babilônico ele durou 70 anos. Mas antes disso acontecer, do povo poder sair da Babilônia, a Babilônia ela foi dominada por outro império, o Império Persa. E muitos judeus nessa época foram transportados, levados da Babilônia, né, até Suzã, a capital do Império Persa. O que acontece? Nesse tempo, o rei Assuero, ele tinha um homem chamado Amã, né, que era o seu braço direito, fazia parte ali do seu reino. Esse Amã, ele era como se fosse o homem de confiança do rei, né, o braço direito do rei. E o rei delega muitos poderes a ele. E ele era tão temido que as pessoas tinham que se curvar diante dele, se prostrar diante dele. E o Mardoqueu, né, judeu, entendendo que o homem só deveria se curvar, se prostrar diante de Deus, se curvava diante do Mardoqueu. Aliás, não se curvava diante do Amã, né, não se dobrava diante do Amã, o Mardoqueu. Ele era judeu, temente a Deus, entendia que só se deveria se curvar diante de Deus. Quando o Amã chegava, todo mundo se curvava, menos o Mardoqueu. E levaram essa informação, né, para o Amã. E ele ficou muito furioso. Mais ou menos o seguinte: quem esse camarada pensa que é para não se curvar? E aquele comportamento do Mardoqueu acabou também, de certa forma, colocando na mira do Amã todo o povo judeu, já que o Mardoqueu, ele era judeu. Então o Amã, ele vai diante do rei e convence o rei a publicar um decreto, uma lei, né, que todo o povo judeu deveria ser exterminado em certa data. E o rei tinha dado para ele o seu anel, tinha dado para ele a chamada carta branca, né? Está todo aval para ele, e ele selava ali aquilo com um anel real. E aí começa a aflição tomar conta do povo de Deus, porque essa lei começou a se espalhar em todas as províncias, né, que o Império Persa dominava. Começou a se espalhar, que tal data o povo ia ser exterminado. E o que acontece, meus irmãos? O que sucede? O Mardoqueu, a Esté já era rainha nessa época, ele vai para a porta do rei com pano de saco, demonstrando ali uma lamentação, demonstrando ali aquilo simbolizava uma certa revolta, um momento difícil que a pessoa estava enfrentando, quando ela se vestia daquela forma, se comportava daquela maneira. Ele fica, diante da porta do rei, que não podia entrar pelas portas reais vestido daquele jeito. E a Esté fica sabendo pelas suas servas, que o seu tio, Mardoqueu, estava daquele jeito. E ela fica chateada quando vê ele daquele jeito, porque aquilo poderia lhe trazer problemas também. E ela manda uma veste nova para ele, sem procurar saber o que estava acontecendo. Ficou chateada com aquele comportamento e mandou vestes novas. E o Mardoqueu, ele se recusa em vestir aquela roupa. E volta para Esté novamente. E olha, ele se recusou. E a Esté diz: olha,
Eu quero saber então por que ele está vestido dessa forma. Voltam lá ao Mardoqueu, ele explica a situação. Ele tem a cópia da lei, do decreto, está aqui, ó. Diz a ela que o povo dela vai ser exterminado. É preciso fazer alguma coisa. É preciso tomar uma atitude, ter uma iniciativa. Porque todo o povo judeu aqui, na província, né, vai ser exterminado. E voltam, parece até ping-pong, né? Voltam para Esther novamente, explicam agora a situação para ela. E ela, quando fica sabendo o que estava acontecendo, ela manda voltar, né, o Mardoqueu novamente com a seguinte mensagem: olha, eu não posso fazer nada. Porque aqui a lei reza da seguinte forma, né, que quem entrar na presença do rei, sem ser chamado, sem ser convocado, só resta para essa pessoa uma sentença, é a de morte. E nestes 30 dias eu não sou chamada para entrar à presença do rei. E o Mardoqueu, ele não se convence dessa resposta. Muito pelo contrário, ele fica muito chateado e ele manda dizer o seguinte, volta lá e diz a ela o seguinte, que se ela não quiser ajudar, se ela não fizer nada, socorro e livramento para o povo judeu de outra parte virá. Mas não pense que ela e a casa do pai dela estarão em segurança pelo fato dela ser rainha, dela estar no trono. Ela não vai estar guardada e não vai estar segura. E fala para ela mais, quem sabe se não foi para esse tempo, para essa situação, que você chegou ao trono, você chegou a ser rainha. Quem sabe se não foi para resolver isso aqui mesmo. E voltam a ela com esse recado e ela resolve então fazer alguma coisa. Ela diz que ela iria jejuar, ela e as suas moças, as suas servas, e que era para o Mardoqueu também orientar o povo judeu a orar e a jejuar também durante 3 dias, que eles não deveriam comer nem beber, e todos deveriam entrar naquela atmosfera de fé, para que clamassem ali a Deus, para que invocassem a Deus, porque depois daqueles 3 dias de jejum, de oração, ela iria sim ir até ao rei. Que a sentença era de morte, mas tinha uma exceção, se o rei estendesse o cetro. Se o rei estendesse o cetro, a pessoa estaria livre daquela sentença de morte, ou seja, tinha uma possibilidade. A Esther tinha algo a fazer pelo seu povo, sim. Humanamente falando, o rei era apaixonado por ela, o rei amava a Esther. Aquilo não era, existia a lei, sim, existia, mas não era algo que de fato acontecesse. Tinha uma brecha na lei. Qual era a brecha? Se o rei estendesse o cetro. E era muito provável, existia uma probabilidade grande que o rei estendesse sim o cetro para a rainha Esther. E aí ela estava ali fazendo aquela recusa, ela estava ali fazendo resistência ao pedido lá do seu primo, que era considerado ali o seu pai de criação, o Mardoqueu. E tem alguns pontos aqui que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro ponto, o Mardoqueu, quando ele vai vestido daquele jeito para as portas do rei, ele está dando uma sinalização para Esther. E a Esther, a princípio, quando ela fica sabendo, ela fica chateada com aquela sinalização. E dá umas vestes novas para ele. Quantas vezes na sua casa você já está vendo as sinalizações? Seu filho está com um comportamento estranho, sua filha também, um comportamento de rebeldia, um comportamento às vezes agressivo, às vezes na maneira de se vestir, na maneira de se portar, querendo chamar a sua atenção, sinalizando que alguma coisa não está bem. E às vezes nós não queremos que haja essa exposição. Às vezes a sinalização
ela chega até para os outros veem, os outros percebem e vêm falar com você, olha, está acontecendo isso. E você fica chateado, né? E quer cobrir aquilo com a veste nova, né? Querendo viver, levar uma vida de aparência. Então, esse não é o procedimento, o comportamento adequado nessa situação. Vê que a Esther não procura nem saber o que está acontecendo a princípio. Ela manda uma veste nova, Mardoqueu se recusa a vestir aquela veste, não, e fica ainda ali na porta do rei, né, com aquela veste, aquele pano de saco. Aí, quando voltam a ela e dizem, olha, ele recusou, aí ela procura saber o que está acontecendo e por que daquele comportamento. O Mardoqueu abre o coração, ele explica a situação, o servo volta novamente. E ela diz, eu não posso fazer nada, infelizmente. Ela lava as mãos, mas ela podia fazer alguma coisa assim. Ir à presença do rei. Ah, não, mas a sentença é a morte, salvo se o rei estender o cetro. Então tinha uma exceção. Tinha ali algo na lei que poderia livrar, salvaguardar a vida da Esther. Era se o rei estendesse o cetro. E ela ali, quando ela manda a mensagem novamente para o Mardoqueu, dizendo que não podia fazer nada, ele fica indignado e ele fala mais duro com ela. E ele fala uma coisa muito interessante, quem sabe se não foi para esse tempo, para essa situação, que você chegou ao trono, você chegou a ser rainha. Não pense você que vai ficar tudo numa boa, e não. Se você não fizer nada, socorro e livramento virá da outra parte para os judeus. Mas você não vai ficar aí guardada não, nem você, nem a casa do seu pai, nem a sua parentela. Quem sabe se não foi para esse tempo. E quantas vezes, meus irmãos, a gente fica sabendo das coisas, mas lavamos as mãos. E era o povo dela. Eram os seus compatriotas. E ela estava ali lavando as mãos, vendo o seu povo perecer. E você já lavou as mãos também? Talvez você tenha dito que não pode fazer nada, você diz que não tem tempo para sua casa, para sua família. E o seu filho está sinalizando, está abrindo o coração para você, sua filha, talvez o seu cônjuge, seu marido, sua esposa. Você está dizendo o quê? Que não pode fazer nada? Pode. Você pode ir ao rei. Você pode falar com Deus. Você pode se mexer. Você pode agir. Você pode dar atenção. Você pode doar um pouquinho do seu tempo. Você pode se doar, para os seus. Ouvir. Querer saber o porquê daquela sinalização e não simplesmente querer colocar uma veste nova para cobrir a coisa, para encobrir ali a situação. Não. Não é esse comportamento que Deus quer ver em nós. Deus te deu uma casa. Deus te deu uma família. Você deve cuidar. Não pode lavar as mãos como lavou Pôncio Pilatos. Dizer, eu não posso fazer mais nada. Você pode se reerguer. Você pode lutar, pode se levantar e guerrear em favor do seu povo, em favor da sua casa, da sua família. E eu deixo aqui essa mensagem para você. Logo mais, daqui a pouquinho, teremos aqui o nosso culto, a nossa reunião da Sagrada Família. Venha buscar pela sua casa, venha buscar pela sua família. Não lave as mãos, se levante. Venha para o jejum, venha para a oração, venha para a busca, venha para o combate. Porque Deus quer livrar a sua casa, Deus quer livrar a sua família. O inimigo tem preparado laços, embaraços, mas Deus, ele corta o laço. Deus, ele joga o embaraço por terra. Então, temos que sair dessa condição de inércia, de comodismo, de conformismo e reagir. E a nossa igreja está localizada aqui, a Igreja Internacional da Graça de Deus, na Rua Mendes, número 208,
bairro da Cerâmica, em Nova Iguaçu, em Rio de Janeiro. Aqui está localizada a Igreja Internacional da Graça de Deus, na antiga Casa de Festas Cairóis. Aqui é o seu ponto de encontro com a bênção. Eu lembrando aos irmãos aqui que nós temos um trabalho social que nós fazemos aqui na nossa igreja. Iniciamos esse trabalho agora, segunda-feira passada, no dia 17, que é um trabalho onde nós, uma vez por semana, nós vamos até Nova Iguaçu, centro, e ali nós distribuímos comida, umas quentinhas para os moradores de rua, para as pessoas que moram ali pelas ruas, e estamos ali toda segunda-feira fazendo essas doações. Só que nós estamos precisando de provisão, pessoal. Feijão, arroz, macarrão, você que puder fazer doação, como o pessoal fala, de alguma mistura, qualquer coisa, salsicha, asa, qualquer coisa, linguiça, carne, qualquer coisa que você puder doar, porque todas as segundas-feiras nós saímos aqui com uma quantidade aproximadamente de 100 quentinhas e distribuímos essas quentinhas no centro de Nova Iguaçu, ali na rodoviária, na Praça ali da Liberdade, ficam ali os moradores de rua, e é um pouquinho que a gente pode fazer para poder também ajudar a matar a fome desse pessoal. Então, faço aqui esse apelo, esse pedido. Você que puder fazer uma doação, 1 quilo de alimento não perecível já ajuda bastante, reforçando aqui o nosso endereço, Rua Mendes, número 208, aqui no bairro da Cerâmica, em Nova Iguaçu, na antiga Casa de Festas Cairóis. Aqui também é o seu ponto de encontro com a bênção. Aqui no final do vídeo vai ficar algumas imagens aí do nosso trabalho com os moradores de rua. Eu reforço aqui o pedido, ajude, porque Deus com certeza Ele vai lhe recompensar. Eu vou ficando por aqui, desejo a todos um forte abraço, que Deus abençoe você, a sua casa, e daqui a pouquinho, o nosso culto da família, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau, tchau.